Olá, pessoal. A nossa aula de química é sobre isomeria, tá ok? Hoje nós vamos falar de isomeria. Como vocês já sabem diferenciar uma função de outra, sabe diferenciar um aldeído de uma cetona, um álcool de um ácido carboxílico e etc. E como vocês também já sabem determinar a fórmula molecular de uma determinada molécula e sabe mais ou menos o que são fórmulas estruturais planas, a gente mostrou muitas fórmulas estruturais planas para vocês. Hoje nós vamos falar de um fenômeno muito importante na química, que é o fenômeno da isomeria. Muito importante mesmo, pessoal. Tá? Por sinal, esse assunto cai bastante no Enem, tá? É um dos assuntos que cai no Enem. Bom, isomeria. Mas o que é isomeria? Isomeria é um fenômeno que ocorre entre dois ou mais compostos orgânicos que apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais planas ou espaciais. Veja bem, pessoal, para que dois ou mais compostos sejam isômeros, a primeira condição é que eles tenham a mesma fórmula molecular. A segunda condição é que eles tenham fórmulas estruturais diferentes ou fórmulas espaciais diferentes. Vamos dar um exemplo aqui, vamos explicar melhor o que é isomeria. Aqui você tem dois compostos, duas fórmulas estruturais planas, porque você escreve no plano, no caderno, por isso que são fórmulas estruturais planas, você mostra a estrutura no papel. Eu tenho a fórmula estrutural plana. Quando eu tenho esse grupo CO, eu tenho um grupo carbonila, portanto, isso daqui é uma cetona. Aqui eu tenho o grupo funcional COH, aqui eu tenho um aldeído. Aqui eu tenho uma cetona, aqui tem um aldeído. Esta cetona tem forma molecular C3H6O, conforme eu ensinei para vocês como determinar a forma molecular. 3 carbonos, C3, esse 3 tem que ser pequenininho. H6, então H com 6 pequeno, não pode colocar grande não, fica 60. E depois o oxigênio. Então tem 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e um átomo só de oxigênio. Então esta é a forma molecular desta cetona. Aqui eu tenho a fórmula molecular, que é C3H6O do aldeído. Então, esses dois compostos têm a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais planas diferentes. Fórmulas estruturais planas diferentes e mesma fórmula molecular. Então, eles são dois compostos isômeros. Tá, pessoal? Dois compostos isômeros. Vamos mostrar dois outros exemplos. Aqui eu tenho um alceno, que tem uma dupla ligação, e aqui tem outro alceno. Esses dois alcenos têm forma molecular C4H8 e aqui C4H8. Esses dois são os mesmos compostos. Aqui são compostos diferentes, mas aqui são compostos iguais. Eu mudei a posição só do H. Coloquei os dois. Como aqui, como vocês sabem que o carbono é tetravalente, então 1, 2, 3,
4. Aí eu coloquei o hidrogênio em cima. Podia ter colocado embaixo. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Coloquei em cima. 1, 2, 3, 4. Coloquei embaixo. Então, são os mesmos compostos. Então, as fórmulas estruturais planas são iguais. As fórmulas moleculares são iguais. Então, quando eles têm a mesma fórmula molecular, iguais, tem que ter a fórmula estrutural plana diferente. Então, nós temos que partir para outra coisa. Nós temos que partir para as fórmulas estruturais espaciais. Aí sim, se você colocar no espaço, aí você vai perceber no espaço que esses dois hidrogênios estão do lado e aqui estão em lados opostos. Então, isso aqui são fórmulas estruturais espaciais diferentes. Esses dois são isômeros, por quê? Porque eles têm mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais espaciais diferentes. Nesse tipo de isômero aqui, eu tenho mesma fórmula molecular, fórmulas estruturais planas diferentes. Aqui tivemos que vencer a disputa quando nas fórmulas estruturais espaciais. São as fórmulas estruturais espaciais que são diferentes. Então, são exemplos de isômero. Primeira condição é que eles têm que ter as fórmulas moleculares iguais, ok? Pessoal, vamos falar, existe dois tipos de isomeria. Existe a isomeria plana, como nós vimos aí, existe a isomeria espacial. Tá? Hoje nós vamos falar da isomeria plana. A isomeria espacial são aulas futuras, tá ok? Vamos falar da isomeria plana. Mas o que é uma isomeria plana? A isomeria plana ocorre entre dois compostos diferentes, os compostos têm que ser diferentes, pertencentes ou não à mesma função química, que apresentam diferentes fórmulas estruturais planas. Estruturais planas é porque você vê que são diferentes no papel, a disposição no papel, de como você escreve, tá ok? Bom, vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho dois compostos. Aqui eu tenho o grupo OH ligado a um carbono saturado. Se lembram que é isso? Aqui eu tenho o grupo, toda vez que eu tiver o grupo OH, ele pode ser um álcool, pode ser um enol ou pode ser um fenol. Um álcool é quando esse grupo OH está ligado a um carbono saturado. Um enol é quando esse grupo OH está ligado a um carbono insaturado. Você sabe o que é insaturado, que tem dupla ou tripla ligação. E o fenol é quando esse grupo OH está ligado a um núcleo benzênico. Conclusão, aqui nós temos um álcool. Tá? E a forma molecular deste álcool é C3H8O. Significa que tem 3 carbonos, 8 hidrogênio e 1 oxigênio, porque não tem índice nenhum aqui. Quando eu não tenho número nenhum, significa o índice 1. Aqui, quando eu tenho o oxigênio situado entre 2 átomos de carbono, eu tenho um éter. Este éter aqui, a forma molecular dele é C3H8O. Também é a mesma forma molecular. Se eles têm a mesma forma molecular e forma estrutural plana diferente, eles são isômeros planos. Tá? Por que isômeros plano? Porque eles têm mesma forma molecular e forma estrutural plana diferente. Dizemos que o álcool e o éter são isômeros planos. Pessoal, a isomeria plana tem 5 classificações. Ela pode ser isomeria plana de função, a isomeria plana de cadeia, a isomeria plana de posição, a isomeria plana de metameria e tautomeria. Hoje nós vamos falar de 2 tipos de isomeria plana.
a isomeria plana de função e a isomeria plana de cadeia. Mas o que é isomeria plana de função? Isomeria plana nós já sabemos. Eles têm que ter a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais planas diferentes. Agora, o que é isomeria plana de função? Vamos lá. Ocorre entre compostos orgânicos que apresentam funções químicas diferentes. Então, quando ocorrer esta isomeria plana em compostos de funções químicas diferentes, dizemos que é isomeria plana de função. Vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho o que eu tenho aqui? Eu tenho um álcool. O grupo OH ligado a um carbono saturado. Aqui eu tenho um éter. Vamos verificar primeiro, para eles serem isômeros, eles têm que ter a mesma fórmula molecular. Então, C3H8O, C3H33678O. Aqui também, C3H8O. Então, eles são isômeros. Por quê? Porque têm a mesma fórmula molecular. São isômeros planos, porque têm fórmulas estruturais planas diferentes. Veja bem, o que tem que ser igual são as fórmulas moleculares. O que tem que ser diferente é a fórmula estrutural plana. Então, como eles têm a mesma fórmula molecular e a estrutura plana são diferentes, então eles são isômeros planos. Mas o que diferencia esses dois isômeros planos? É que eles pertencem a funções químicas diferentes. Aqui pertence a um álcool e aqui a um éter. Quando eles pertencerem a funções químicas diferentes, nós temos isomeria plana de função. Tá ok? Tá entendido? Então vamos ver o outro. Aqui, nós temos um éster. COO é o grupo éstero. Então nós temos um éster e aqui nós temos um ácido carboxílico, COOH. Esse éster aqui, nós temos forma molecular C3H6O2. Este ácido carboxílico, C3H6O2. Como esses dois aqui têm a mesma forma molecular e fórmulas estruturais planas diferentes, eles são isômeros planos. Como pertencem a funções químicas diferentes, são isômeros planos de função. Tá ok? Agora vamos falar o que é isomeria plana de cadeia. Ocorre entre compostos orgânicos que apresentam cadeias carbônicas diferentes. Aqui nós temos um alceno e aqui nós temos um ciclano. São hidrocarbonetos, tá? Não são funções químicas diferentes. Os hidrocarbonetos pertencem à mesma função, tá? Eles têm, aqui eu tenho um alceno e aqui eu tenho um ciclano. Esses dois aqui, eles têm forma molecular C3H6. Então, eles já são isômeros por natureza, porque eles têm a mesma forma molecular. São isômeros planos porque as fórmulas estruturais planas são diferentes. Então, mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais planas diferentes. Portanto, eles são isômeros planos. Por que são isômeros planos de cadeia? Porque eles têm as cadeias carbônicas diferentes. Aqui, cadeia carbônica aberta e aqui, cadeia carbônica fechada. Então, isômero plano de cadeia. Ok? Esse outro aqui, nós temos um alcano e outro, são dois alcanos. Aqui, eles têm a mesma forma molecular C4H10, né? São mesma forma molecular, formas estruturais planas diferentes. Então eles são isômeros planos são isômeros planos. Agora, o que diferencia esses dois isômeros planos? É que eles pertencem a cadeias carbônicas diferentes. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica ramificada, saiu um ramo, e aqui eu tenho uma cadeia carbônica normal. Tá, pessoal? Então, começamos hoje
o nosso estudo sobre funções. Um abraço a todos.